É um prazer estar aqui. Eu vim no culto de quarta-feira para conhecer o caminho, porque eu não conhecia ainda a igreja do Parque Andreense. E hoje estou aqui muito feliz para participar deste culto em louvor ao nome do nosso Deus e Criador. Hoje nós estamos filmando a programação para que seja depois colocada, no canal Voz Ativa do nosso irmão Daniel Martins. Muitas outras pessoas possam ter o privilégio também de ouvir a palavra do Senhor. Vamos usar também a mídia, para uma boa causa. Pregar o Evangelho, que o nome do nosso Deus seja louvado. Vou começar com uma história que você já conhece. É uma poesia que fala sobre a fé de Abraão. Debaixo de uma muito formosas tamareiras, estando já a cidade de Berseba na escuridão, os pássaros ainda cantando entre as roseiras, se vê andar ali o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus estava tão aflito, pois Deus quer que o sirvamos sem nenhuma murmuração. Mas por amor a seu amado filho, Abraão pergunta ao Senhor bendito: Senhor, o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida: sim, Abraão, o teu filho Isaque, teu único filho, oferece-o em sacrifício para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, eu te abençoo se tu vais fazer assim. De abatido, Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé ele medita já. Ora, Deus pode, meu filho, lhe libertar da morte? E não temendo, ele segue para o Monte Moriá. Mas, aos pés do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida se apoderou de Abraão, pois ia dar na sua vida o único benefício. No outono de sua vida, ele ofereceria o sacrifício de uma flor, mas mesmo assim, ele levou a matança ao seu filho em obediência ao mandato do Senhor. No caminho, Isaque, todo prestativo, vai na frente. Oh, quanto aquele rapaz era formoso para Abraão. Mas eis que Isaque se volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação: meu querido pai, o fogo, a lenha, para o sacrifício, vejo o que trouxemos. Mas, meu pai, e o cordeiro, meu pai? E o cordeiro para o holocausto? Onde está? E a resposta, meus irmãos, de Abraão, na Bíblia temos: meu filho, Deus para si o cordeiro proverá. Chegando a Abraão, onde antes em sonho Deus lhe havia mostrado, ali ele fez o altar, arrumou as pedras, sobre aquele altar a lenha ele arrumou, e a seu filho Isaque, que já antes amarrara, tomando em seus braços, sobre aquele altar lhe deitou. E quando foi Abraão para imolá-lo, eis que um anjo do Senhor, desde os altos céus, bradou: Abraão, Abraão, não estenda as tuas mãos para matá-lo, pois agora eu sei o quanto tu temes a Deus. Abraão, então, erguendo os olhos, de repente, vê ali próximo um cordeirinho que no mato preso está, e o tomando, ele oferece alegremente. Assim, meus irmãos, no monte do Senhor se proverá. A voz daquele anjo é ouvida novamente: Abraão, Abraão, disse o Senhor, porque fizesse tamanha ação, deveras abençoarei cada um da tua semente.
e dentre elas todas as nações benditas se farão. Às vezes, meus irmãos, o nosso sacrifício, o nosso Isaac, oferecemos ao Senhor com tristeza, no monte onde finda o ideal. Mas foi ali que alcançaram fortaleza todos os vencedores, sob o nosso coro angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade. Os santos se encheram de valor, pois só teremos a perfeita santidade, se assim também, como Abraão, fomos obedientes ao mandato do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, servir ao nosso Deus é maravilhoso. E hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está distribuindo em rede nacional a revista Quebrando o Silêncio. O nosso trabalho hoje, com esta revista, esta publicação, que faz parte da Igreja Adventista, o trabalho realizado pelo Ministério da Mulher da Igreja, o nosso departamento do Ministério da Mulher, está distribuindo a revista Quebrando o Silêncio, que fala atualmente sobre os perigos digitais. Mas violência digital, perigo, impacto das telas, navegar em segurança, efeitos do uso excessivo dos dispositivos eletrônicos. Professora Adinair, o que isso tem a ver com a minha salvação? Eu sou professora formada em pedagogia, trabalho na rede pública e eu me converti aos 13 anos de idade na Igreja Adventista. Amém, glória a Deus. Hoje eu estou com 58 anos. Eu recebi o legado de recitar poesias como essa. Quarta-feira eu recitei sobre o cego de Jericó. E também o dom que Deus me deu da pregação do Evangelho. E eu jamais, enquanto Jesus não voltar, eu quero parar de pregar sobre esse amor. Quero dedicar os meus dons ao uso do Evangelho, para pregar o Evangelho e advertir ao mundo que Jesus está voltando. Amém por isso. E hoje vocês vão ver como a revista Quebrando o Silêncio, falando sobre a violência digital, tem tudo a ver com a nossa salvação. Nós vamos ver passagens na Bíblia e vamos também ver pesquisas que nos alertam sobre os perigos que estamos correndo nos últimos dias com o uso das telas, o excesso de uso das telas. Não que isso seja um mal. Nós temos ali muitos benefícios com o uso da internet. Mas vocês vão ver o perigo que existe atrás das telas. E o maior deles, meus irmãos, pasmem, vai ser a contrafação da volta de Jesus. Vocês já ouviram falar palavras como fake news? Exatamente. Fake news é o quê? É a mentira virtual, não é? Resumindo, Satanás é o pai da mentira. Ele usou de mentira e engano desde lá do céu, depois no Éden, na nossa terra. E ele conseguiu fazer com que os nossos primeiros pais caíssem em pecado, cedessem à tentação, e nós vivemos hoje num mundo de pecado, de dor, de pranto, e tanto sofrimento, né? A partir daí. E ele então usa a mentira
E nas redes sociais ele está vendendo essa mentira de uma forma muito perigosa. Muito perigosa. Porque está destruindo lares, está destruindo pessoas, está matando jovens e ele está também confundindo a mente das pessoas para que não se preparem para a volta de Jesus. E a contrafação é o quê? É a mentira na sua forma mais poderosa. Misturar a verdade com a mentira, que alerta a Bíblia, se possível for, enganará os próprios escolhidos. A igreja de Deus, hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Não tenham dúvida disso. Nós temos os mandamentos de Jesus e temos a voz de profecia. O conhecimento bíblico da palavra, em todas as suas formas. E amém por esse conhecimento. Mas nós somos hoje também, no tempo do fim, a igreja de Laodiceia de Apocalipse. É uma igreja quente? É uma igreja fria? Não, é uma igreja morna. A ponto do nosso Deus querer vomitar-nos da sua boca. Porque quem dera se fosse frio, já estavam perdidos de uma vez, ou fosse quente. Mas não, nós somos mornos. Isso nós vemos em todas as igrejas que a gente vai pregar. E oxalá, Deus, porque nós somos assim, porque é profético. Mas, isso quer dizer que com a mornidão, tem também um pouquinho do quente, né? Porque o trigo e o joio, eles vão crescer junto até a colheita. Então eu não posso julgar a igreja por ela ser morna. Mas se eu faço parte dessa igreja e eu tenho essa verdade, eu tenho que ser quente na pregação do Evangelho. Eu não posso me acomodar com as coisas que estão acontecendo, e aqui o nosso sermão vai ensinar a você e a mim fazer a diferença hoje. Vamos aprender? Perigos virtuais. O que é violência na internet? Vivendo em um mundo globalizado e conectado pela internet, precisamos refletir hoje sobre uma questão urgente que afeta não apenas as nossas famílias e comunidades, mas também a nossa igreja. E vamos descobrir isso juntas hoje. A violência digital é vital que entendemos os perigos que existem nesse ambiente virtual e como podemos enfrentá-los à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, nós vamos entender como enfrentar esses perigos. Vamos ver lá na palavra de Deus. Mas antes vamos fazer mais uma oração antes de abrir a santa palavra. Querido Deus, obrigada porque estamos aqui nesse santo e bom lugar da tua santa casa, nesse tempo dedicado em adoração ao teu nome, para aprendermos sobre a tua santa palavra, para que nós possamos, como os filhos teus, como igreja verdadeira dos últimos dias aqui na terra, fazer a diferença, Senhor. E nós possamos proclamar a verdade a todo vapor, com toda a força, com toda a nossa fé, e anunciar que Jesus está voltando. Nos abençoa agora com o teu Santo Espírito, enviando teus anjos para que acampem aqui ao nosso redor, ao abrirmos a tua palavra. E que nada, Senhor, nada de pensamento mundano, nenhuma preocupação possa fazer parte, Senhor, desse estudo e atrapalhar a mensagem que tens para os teus filhos hoje, nesse momento. Nós pedimos pelo poder do Santo Espírito. Amém, Senhor. Amém.
Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, verso 29. Efésios 4, 29. Amém? Amém. Então vamos ler. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nesse capítulo aqui, nesse verso que acabamos de ler, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele nos convida a garantir que nossas palavras, tanto em nossos relacionamentos pessoais, quanto em nossas interações digitais, sejam sempre o quê? Positivas e edificantes. Paulo enfatiza a importância de falar de uma maneira que edifique, que encoraje e também beneficie os outros, em vez de destruir, ferir ou corromper. É por isso que hoje aprenderemos como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida e como proteger a nós e aquele a quem amamos dos danos que a violência digital pode causar. E é o que mais vemos na internet, né? Nas redes sociais. Palavras que ferem, que machucam, que corrompem e que até matam pessoas. Palavras de ódio. Dizem que a internet é uma terra de sem lei, né? Cada um fala e faz o que quer. Infelizmente, irmãos, nós precisamos do benefício da globalização. Mas essa globalização, ela está tão acirrada a tal ponto de fazermos ali uma advertência de como você deve usar a rede social para edificar a sua vida e a obra do Senhor. Será que nós estamos sendo vítimas ou será que nós estamos sendo os vilões nessa história? A Bíblia nos dá conselhos inestimáveis. Não saia de sua boca nenhuma palavra suja, mas apenas a que edifique. Paulo enfatiza, então, a importância de palavras que possam encorajar, beneficiar os outros e não destruir. É por isso que vamos aprender como esse ensinamento em nossa vida nos protege. Um estudo publicado no ano de 2023 por uma famosa rede de segurança cibernética, ela demonstrou, nessa pesquisa, revelou que 52% de pessoas já sofreram algum abuso ou assédio digital, algum tipo de violência. E isso inclui o abuso cibernético. Mas professora Dinaí, o que isso significa? Vamos analisar alguns dos temas conhecidos na internet. Por exemplo, doxing. Essa palavra, ela significa o quê? Eu acho que todos nós aqui presentes já passamos por isso, por esse abuso cibernético. É a divulgação não autorizada de informações pessoais online.
Alguém já ligou na sua casa, no seu celular, para te oferecer um serviço? Ou para falar sobre sua conta particular bancária? Ou para te oferecer um produto? Eles sabem o nosso endereço, eles sabem o nosso nome, eles sabem até o número dos nossos documentos pessoais, não é verdade? E se você não for esperta, você cai na lábia da pessoa, que está ali do outro lado da linha. Já passaram por esse tipo de experiência desagradável muitas vítimas. E aqui nós temos alguma coisa que nos fala sobre isso na página 6 de nossa revista. Nós temos aqui a revista e vamos ver o que ela nos alerta sobre esse abuso virtual. E esses dados pessoais, diz a revista aqui na matéria, ele expõe a pessoa com dados financeiros, expondo sua privacidade, e estima-se que 1 em cada 10 latinos-americanos já tenham sofrido a exposição de seus documentos e dados pessoais vazados na internet. Cyberbullying. Cyberbullying. Para minhas crianças, eu sou professora de creche, até 3 aninhos, e a gente trabalha com elas ali a semana do bullying. Aí eu pergunto, crianças, o que é bullying? E eles já sabem responder o que é bullying. Bullying é você expor uma pessoa, é você ofender com palavras, com gestos racistas, você denigrir uma pessoa, expor ela publicamente. E o cyberbullying, professora Dinaíra, é o quê? É o abuso, é a discriminação e a intimidação praticada por meios dos smartphones, redes sociais e outras plataformas digitais. Milhões de pessoas já foram vítimas também dessa prática na internet. E o racismo é o que dói mais. E também o ódio. O ódio contra algum grupo de pessoas, seja ele social ou um grupo religioso. A ponto da pessoa marcar encontros virtuais para sair por aí espancando, machucando, ferindo pessoas, disseminando ódio. Vocês já ouviram falar sobre a homofobia? Pessoas que usam a rede social para exterminar esse grupo de pessoas. E sabemos que isso não é o correto. Nós temos também sexting, outra palavra que nos mostra sobre o abuso na internet. Sexting é o ato de enviar ou receber e também compartilhar conteúdos sexualmente explícitos, como fotos, vídeos ou mensagens de teor sexual. Assédio sexual também faz parte desse crime. Em alguns casos, as pessoas que recebem o conteúdo podem usá-lo para extorquir e ameaçar a outra parte. A pessoa, ela se apropria daquele conteúdo íntimo e pessoal da pessoa, de uma outra pessoa, e ela começa a mandar fotos, começa a mandar mensagens, vídeo, assim, ó, eu tenho você na palma da minha mão.
Se você não quer que eu te exponha para todo mundo saber quem é você, o que você fez, o que você praticou, na família, na sociedade, na sua igreja, na sua escola, se você não fazer o que eu quero, ou você me der dinheiro, eu vou expor você. E a pessoa fica desesperada. Muitos procuram a delegacia para denunciar o crime. Outros se fecham. Ficam perdidos, como a maioria dos nossos adolescentes e crianças. Tudo começa com carinho, com atenção, demonstrando amor. Ah, manda uma foto sua. Manda uma foto para mim, que eu quero guardar, quero saber como você é. Não te conheço pessoalmente. E aí vai induzindo a outra pessoa do outro lado a mandar fotos, conteúdos íntimos. E às vezes você não sabe, você pensa que está se comunicando, os adolescentes, com a pessoa que tem a mesma idade que você, mesma faixa etária da sua idade, que é igual a você, e não é. Às vezes do outro lado da tela do computador ou do celular, é um pedófilo, é um adulto se passando por criança, para poder abusar dessa pessoa e, às vezes, acabar com a vida e a família da pessoa. Temos muitos casos que falam sobre isso. Irmãos, e assim por diante. Nós temos também o aliciamento de menores. Atualmente aí, acho que vocês acompanharam na mídia, né? A prisão de um desses influenciadores digitais, que foi denunciado por outro influencer também, mas o outro influencer, ele tem um conteúdo positivo na internet. Ele fala coisas boas. Apesar que tem umas brincadeiras lá, que são bullying também, mas ele fala mais coisas boas do que coisas ruins. E ele não se calou diante desse crime virtual. Desse outro influenciador que ele aliciava as crianças para dançar com roupas extravagantes, roupas íntimas. E quanto mais ele postava vídeo dessas crianças menores dançando, seminuas, mais ele tinha acesso às internet. O like dele crescia. Pessoas que gostavam de ver aquele conteúdo. E aí ele pegava as famílias mais vulneráveis para se aproximar, para dar uma de bonzinho, que estava preocupado com a criança. E o que ele fazia? Emancipava aquela criança. Mesmo ela sendo de menor, tinha a emancipação, o documento de emancipação, para que a criança pudesse participar dos seus vídeos. E nas entrevistas do caso, que está repercutindo em todo o Brasil, nós vemos a própria mãe da criança. Ela abandonou o esposo e foi morar com esse aliciador numa mansão, junto com a filha, que dançava para ele nos vídeos. E ela falou, não, mas ele não é uma má pessoa. Aí quando o repórter perguntou, mas ele está fazendo da sua filha, que é de menor de idade, um crime de adultização. Ele não está deixando a sua filha ser criança. Ele está adultizando a sua filha. Ai, a mulher não sabia nem o que era, gente, adultização. Ah, mas o que é isso, adultização? Ele pega pessoas vulneráveis, que não têm muito conhecimento da situação. E aí o dinheiro que ele ganhava cozido, ele dividia com essas famílias das crianças. E a gente vê a violência. Como ele acordava essas crianças pela manhã. Jogava baldes de água em cima das crianças para acordar. Com violência. Fazia tipos de bullying, né? Com essas crianças. E filmava tudo isso. E lá na mansão, tinha vários adolescentes, vários jovens. E eles viviam ali
onde a bebida, o álcool era liberado, mas a comida era controlada. Pessoas que passavam fome, para ele poder ter o controle. Tal dia você vai ter que filmar isso aqui comigo, vai ter que gravar comigo. E a criança ia em troca de alimento, de uma casa talvez mais confortável para morar, que a família não podia oferecer para ela. E esses aliciadores de menores, isso pode acontecer e ocorrer em menos de 20 segundos, irmãos. Após uma criança ter o primeiro contato com a vítima. Então, os pais, eles precisam ter noção desse perigo que eles estão expondo os seus filhos dentro de casa. Ele não invade, esses aliciadores, eles não invadem a sua casa para pegar o seu filho e fazer isso, para cometer esse crime. É você que oferece para o seu filho o celular, o computador, a internet. Eu sei que isso acontece, porque eu tenho 2 netos e eles têm acesso ao celular. Quando não estão na escola, estão em casa, mexendo no celular o tempo todo, com joguinhos eletrônicos. Mas também nesse site de jogos eletrônicos, nessas plataformas, tem pessoas ali à espreita, na escuridão da internet, pronta para atacar o seu filho, o seu neto, seja quem for da sua casa. Pessoas queridas que você ama, às vezes estão adolescentes, sofrendo, trancados dentro do quarto, sendo o quê? Oprimido por essas pessoas. E eles pegam essas fotos, eles mandam para sites de pessoas que gostam da pornografia. E às vezes até eles fazem montagem. Eles pegam apenas o rosto da criança e montam em outro corpo, como se aquela criança estivesse praticando atos sexuais. Mas é só o rosto da pessoa. Só que o fake news é feito de uma forma tão, assim, grandiosa, geniosa, que você às vezes não consegue distinguir que não é aquela pessoa que está ali. E eles fazem isso com adultos, com crianças, com homem, com mulher, seja quem for. O que importa para eles é o quê? O lucro, é o dinheiro. E nenhum de nós está livre desse perigo. Além de monitorar as atividades online de seus filhos, oriente-os a não compartilhar informações pessoais, não dizer onde você mora, o endereço da sua residência, onde você estuda, qual é a sua escola. E também a rejeitar solicitações de amizade de desconhecidos. Porque a primeira coisa que eles falam, para se aproximar, é um segredo entre nós dois. Não fale para sua família que você é meu amigo, ou que você solicitou a minha amizade, aceitou o meu pedido de amizade. É um segredo entre nós. E a criança ali naquele mundo virtual, ela vai aceitar, vai cair na cilada, porque eles não têm ainda a sua mente formada, meus irmãos. Eles são fáceis de induzir. Até nós somos adultos, a gente cai, numa cilada dessa. Às vezes a gente vê aí tantos artistas que denunciam crimes como esses, de ter suas fotos vazadas na internet. E aí, também oriente eles a ter uma boa e aberta comunicação, baseada na confiança, com os pais e com os responsáveis. Seja amigo dos seus filhos. Antigamente existia a babá eletrônica, para cuidar das crianças. Agora existe o celular eletrônico. Mas ele está assistindo ali conteúdo que vai estimular a mente dele, vai ajudá-lo a pensar melhor, a desenvolver o cérebro. Nem todos
os conteúdos fazem isso. Se engana, você que pensa que está fazendo bem. Se você não tiver o acompanhamento de perto, você está fazendo muito mal às pessoas que você ama. E tem também o outro crime, que é criar contas em redes sociais ou plataformas virtuais, utilizando informações falsas, ou até roubadas de outras pessoas para cometer fraudes ou assediar terceiros. Quem aqui já não teve a sua identidade roubada na internet? Pessoas que inventam golpes, né? A gente vê aí o golpe da cesta básica. Leva uma cesta básica numa casa de idoso, porque ele já sabe quem é o idoso, o nome dele, o endereço. Eu falo assim, o senhor foi contemplado com uma cesta básica, agora eu só preciso tirar uma foto do seu rosto para publicar no nosso jornal que o senhor recebeu uma cesta básica, uma senhora. Irmãos, com essa foto eles estão captando a sua identidade, os seus dados pessoais, a sua conta bancária. E eles estão fazendo, sabe o quê? Com a sua foto? A senha para entrar no seu banco. E aí, meus irmãos, quando vem o extrato da aposentadoria do INSS, foi feito um grande estrago. Eles fazem transferências do dinheiro, eles fazem empréstimos para você pagar na sua conta particular do banco, toda vez que já vem direto descontado do INSS. O inimigo não dorme no ponto. O importante, irmãos, é se conscientizar sobre o problema e aprender a navegar nas redes sociais com segurança. Medidas de proteção. Como eu posso me proteger? Vamos ver lá. A página 6 e 7 da revista, ela nos diz assim: guarde evidências. Se você sofreu algum abuso social, de roubo de dados da sua identidade, armazene provas e já bloqueie o agressor e denuncie a plataforma em que o incidente está ocorrendo. E busque apoio profissional e organizações especializadas em proteção aos crimes virtuais. Não fique quieto. Denuncie. Busque ajuda. Busque proteção. Gerencie as suas senhas do banco. Quando alguém vem com um golpe, preciso tirar uma foto do seu perfil? Não. Não aceite. Em primeiro lugar, não aceite ninguém tirar foto do seu perfil. Mas é para confirmar que eu recebi a cesta. Então, você não pode deixar a cesta sem a foto, então eu prefiro que você leve a cesta. Você está perdendo uma cesta, mas você está ganhando a sua garantia do seu dinheiro, da aposentadoria, está sendo depositado todo mês para você. E tem famílias que vivem disso, né, queridos? Vivem da aposentadoria dos idosos. Incentive o diálogo com as crianças e adolescentes. Estabeleça regras. Como se deve usar a internet. O tempo. Tudo com segurança. Eduque a respeito de todas essas informações que vocês estão ouvindo aqui. Primeiramente, ensine as crianças e os adolescentes sobre o respeito no mundo virtual. O respeito. Não é porque você não está tendo contato físico com a pessoa que você não vai respeitar. A lei de Deus, ela foi dividida, os 10 mandamentos, em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas
E o próximo, como a ti mesmo. E isso envolve o que, irmão? Eu respeitar o meu próximo. Ah, mas mãe, é que aquela pessoa lá na escola, ela cometeu bullying comigo, ela me prejudicou, ela me assediou. Você vai dar o troco com a mesma moeda? Você está sendo vilão igual a ela. Você tem, sim, falar para os seus pais o que aconteceu e tentar resolver o problema. Porque isso é crime. Se você passou por isso, é crime. Mas se você denegrir aquela pessoa, falar palavras vãs, de dureza, de ódio também com ela, você também está cometendo o mesmo crime. Então, principalmente, ensine as crianças, e vocês também, aprendam a respeitar as pessoas, o próximo. A gente tem vontade de dar mesmo com a mesma moeda, né? Devolver o mesmo moeda. Pisou no meu carro, você vai lá e pisa também. Mas Jesus ensinou, dê a outra face. Se você está fazendo assim, respeitando, resolvendo o problema com respeito, você está dando a outra face. O mundo virtual, meus irmãos, é fascinante, ele é dinâmico, ele é intuitivo, oferece um universo de possibilidades e de informações. No entanto, essa geração parece estar pagando um alto preço devido à conexão ininterrupta. É ou não é? Estão pagando um preço muito alto por isso. Por esse acesso livre à internet. E sem falar dos problemas do cérebro, que afetam a criança. Elas ficam mais ansiosas. Se você não der uma tela para ela, ela não sabe o que fazer mais da vida, está perdida. Se não tem sinal de internet, né? Ela precisa de um celular. Por quê? Ela já está sendo o quê? Contaminada. Então ela precisa do celular, porque senão ela fica ansiosa. Tira o celular de uma criança para você ver o que acontece. Todos os lares, irmãos, a gente passa por isso na sociedade. E as crianças, elas ficam além de ansiosas, sabe o quê? Elas ficam impacientes. Elas querem tudo para já, é para agora. Por quê? No jogo da internet que ela está jogando, o que acontece? Ela aperta um botão, tudo acontece. Né? Botãozinho no dedinho não para. E os jogos de violência que existem? Tantas crianças usam dentro de casa. Eles estão compactuando e eles estão aprendendo a conviver com uma sociedade violenta, agressiva. Tem uma historinha que o homem estava passando com o filho atrás do carro e ele estava atravessando e ele parou o carro para uma senhorinha, uma avó velhinha atravessar ali na faixa de pedestre. Ele falou, não pai, passa por cima dela que você vai ganhar 30 pontos. Aí, onde ele aprendeu isso? No jogo da internet. Passa por cima dela que você vai ganhar 30 pontos. Quanto mais você matar nesses jogos, mais pontos você ganha e você passa para outra fase. Eu estou mentindo? A violência está sendo banalizada, irmãos. E isso que é o mal para as nossas crianças. Eles não vão ter mais sensibilidade dele ver o pai, a mãe, a avó, o irmão sofrendo dentro de casa. Porque a violência foi banalizada na mente dele desde criancinha. E ele vai crescer com isso na sua cabeça. É normal sofrer, faz parte da vida sofrer. Ou então ele vai querer causar violência, né, para ganhar pontos. E sem falar lá no Japão o que acontece, as crianças, elas confundem o virtual com o real. E elas se jogam das janelas dos apartamentos pensando que elas vão o quê? Voar. Porque elas aprenderam nos jogos eletrônicos que o ser humano voa. Olha que bonitinho.
Aí a mãe vai lá e compra a fantasia do Batman, compra a fantasia do Homem-Aranha, e vive pendurado nas teias de aranha aí nos edifícios, né? A Mulher Maravilha. E é normal, é tudo normal. Você está incentivando o seu filho a viver num mundo virtual. E aí a criança ela não tem discernimento para separar a realidade da fantasia. Olha como isso é grave. Os reflexos da vida digital estão prejudicando o desenvolvimento do cérebro e dos comportamentos sociais para as interações socioafetivas de nossas crianças, jovens e adolescentes, de forma negativa, quando o virtual impacta o real. Eles não sabem mais viver em sociedade. Por quê, irmãos? Vocês sabem de cor essa resposta. Porque eles estão aprendendo a viver isolados dentro do quarto ou em frente a uma tela de computador. Eles não sabem conversar. Às vezes até nós, na nossa casa, na nossa família, não existe mais o diálogo. Porque o pai está preocupado lá com a agenda do trabalho dele no celular. A mãe está preocupada com os afazeres dela também na agenda do seu celular. E o filho está ali com seu joguinho, distraído, jogando. Então não se conversam mais. Na hora de se alimentar, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de fazer o culto. Onde está o celular? Na mão das pessoas. Não existe mais o diálogo, o convívio social. Então os nossos jovens não sabem mais viver sem o celular. Eles não têm interações sociais. E as interações que têm, às vezes são negativas. Porque eles não estão acostumados a lidar com a realidade. Aí eles se frustram. Porque na tela tudo pode, né? Tudo pode. Tem uma plataforma que você faz, você cria o seu mundo, né? Você faz sua casa, você constrói ali a sua casa, seus móveis, seu trabalho, a sua aparência. Tem um avatar que te representa, que não é a realidade. Vocês já ouviram falar desses jogos? Parece que é inocente. Mas ele também induz a criança a não saber lidar com as frustrações da realidade. Irmãos, na vida tudo é belo e maravilhoso? Não. Tem criança que você não pode falar não. Falou a palavra não, misericórdia. Ele rola no chão, ele esperneia, ele chora. Tem que ser sempre sim. Pode fazer isso. Pode aquilo. Irmão, as crianças precisam aprender a ouvir não. Do próprio bem dela. Como saber com certeza quem realmente está do outro lado da tela? Do computador ou do celular? Quando hoje se vive um mundo contaminado por fake news, pela violência, pelo ódio. Deixa eu ler um texto aqui para você, na página 10 da revista. A violência sexual, no entanto, não é a única forma de agressão que pode ocorrer na internet. Muitos adolescentes e adultos encontraram nas plataformas digitais um meio de agredir de forma oculta, sob a aparente proteção do anonimato. Cometem cyberbullying, divulgam imagens íntimas e disseminam a fake news. Essas práticas podem ser vistas como uma espécie de vingança contra o mundo ou contra um indivíduo que não te compreende. Você falando mentiras sobre uma pessoa, inventando boatos sobre uma pessoa, você está cometendo crime de fake news. Está colaborando para os crimes virtuais na internet. Conteúdos perigosos
os riscos da exposição à violência e à erotização midiática causam danos ao cérebro da criança. E é o que a gente viu aí recentemente, crianças sendo exploradas por aliciadores digitais. E existe também, irmãos, o tráfico de pessoas e a exploração sexual infantil. Esse acho que é um dos piores, né? Você traficar pessoas e crianças para ser abusadas sexualmente. Página 13, nos diz alguns sinais de alertas aqui da nossa revista. Vamos ver, vamos aprender quais são esses sinais de alerta se você não sabe. Mudança de comportamento da criança. Se você percebeu, notou uma mudança de comportamento, fica alerta. Isolamento social. A criança só quer ficar isolada no quarto. Sai só para tomar banho, comer rapidinho, às vezes nem sai para comer. Come em frente à tela, não é? Come em frente ao computador. Isolamento social, mudança de comportamento. Irritabilidade quando o acesso à internet é restrito ou negado. Ela fica irritadíssima. Sigilo sobre atividades online. Ela está no computador, está no celular. Quando chega um adulto perto, ela esconde o celular. Ela fecha o computador. Fecha o notebook. Sigilo, quando ela está em segredo ali, não quer que nenhum adulto veja o seu conteúdo, fique alerta. Recebimento inesperado de presentes ou dinheiro, o que pode ser um sinal de manipulação ou aliciamento. A criança chegou ou está usando um presente diferente, que você não comprou, você não sabe de onde veio, fique alerta. De quem você recebeu isso? Quem te deu esse presente? Não é fácil, gente. Então, jogos e a violência sexual, irmãos. Às vezes, o meu neto tem uns jogos lá que tem o avatar para você escolher para ser o que você está jogando, está representando você, aquele avatar. E as roupas é um abuso sexual das mulheres, dos avatares. E às vezes você passa por desapercebido, você não está vendo que aquele joguinho ali, inocente, tem conteúdo sexual também. Além da violência, né? As roupas que os avatares usam nos jogos, eles também são uma violência e uma erotização para as crianças e adolescentes. Esses parques de diversão digitais encontram-se grandes perigos significativos. É o parque das crianças. Antigamente, os pais levavam os filhos para passear, né? Na roda gigante, no carrossel. Não existe mais isso, é muito difícil. Porque o mundo está tão violento. E aí tem esses parques de diversões digitais dentro de casa, dentro da própria casa. E encerrando, irmãos. Encerrando as nossas considerações. Faça a diferença. Mas de que forma eu posso fazer a diferença? De que forma eu posso proteger minha família? Vamos ler Provérbios 18, 21. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Pronto? Tá bem? Posso ler? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, come do seu fruto. E aí em Provérbios mesmo, vamos ler 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará deles. Irmãos,
O poder da vida ou da morte está na nossa boca, está na nossa língua. Vamos fazer a diferença. De que forma? Usando as redes sociais para o bem. Colossenses, a última passagem dessa manhã. Colossenses 4:6. Vamos ser luz. Vamos ser o sal da terra. Vamos fazer a diferença. Usar a internet para pregar o Evangelho. Usar as nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para falar da volta de Jesus. O plano da salvação. Posso ler? Amém? Amém. Colossenses 4:6. Que a palavra dita por vocês seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. As palavras têm poder e devemos usá-la para construir e não para destruir. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Concluiremos cantando 499. Oremos. Querido e bom Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo culto, pela mensagem da Tua Palavra. Agradecemos a Ti pela vida e pela esperança da Tua breve volta. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos, Senhor,
usar nossas palavras, nossa língua, para construir vidas melhores, para apaziguar o ódio e a violência, para aconselhar, para resgatar filhos teus que estão perdidos no lamaçal de pecado deste mundo. Que possamos ser luz no meio da escuridão. Amém. Que nossas palavras, nos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos queridos que nos relacionam conosco, nossos queridos irmãos, possam ser temperadas sempre com sal, para construir, para mostrar sempre o caminho do bem. Amém. E para falar do plano da salvação, Senhor. Amém. Abençoa cada filho teu aqui presente, aqueles que estão nos visitando, que possam sair daqui cheios de bênção com a companhia do Espírito Santo. Amém. E que, acima de tudo, nossos nomes possam estar escritos no livro da vida, por toda a eternidade, jamais venha se apagar. Amém. Nós pedimos e agradecemos por esse sábado maravilhoso na tua presença, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.